Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Natália, mas você pode me chamar de Nath. Eu adoro reagir e aprender sobre outros países, especialmente aqueles bem diferentes do meu, em termos culturais e econômicos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, fica à vontade para se inscrever. Vou adorar ter você por aqui. Bom, nesse vídeo eu vou reagir a tour pela Torre de Londres, a história da Torre de Londres. Então é isso, sem mais delongas, e vamos para a reação. The Tower of London has reopened again after 100 days in lockdown. We were there to take you on a tour with virtually no visitors. It's a surreal and memorable visit. Join us for a brief history and highlights of this 1,000-year-old fortress. Incrível! The Tower of London sits majestically on the banks of the River Thames at Tower Hill, a strategic position picked by its founder William the Conqueror, so it could be seen from afar. William built the tower to establish his rule over the city following his victory in the Norman conquest of England in 1066. Of course, London has changed drastically since then, and the tower is dwarfed by the 21st century skyline. Olha, gente, que coisa mais incrível! A torre bem no meio, o velho e em volta o novo. Eu amo! E estrategicamente muito bem posicionada. É uma visão militar muito boa, né? Currently running a one-way system in the grounds due to COVID, you enter under the bi-walled tower in the southwest corner. Walking through the defences in the portcullis, we pass a yeoman warder, or beefeater as they're more commonly known. Guardians of the tower, they protect the crown jewels and have given guided tours since the Victorian era. Just here on Mint Lane, the Royal Mint was located until 1810. Originally a royal residence, over the centuries it's turned into the Royal Armoury and a prison with a grisly history. As we move down Water Lane, we arrive at Traitor's Gate, a waterway entrance to the tower from the Thames for King Edward I. This became more famous for bringing prisoners to the tower. Speculation has it that Anne Boleyn came through here by barge before being decapitated for high treason on the orders of King Henry VIII. Wow! The infamous Bloody Tower gets its name from the mysterious disappearance of two princes held there supposedly for their protection by Richard III. They were never seen again until 1674, when two small skeletons were found under the stairs in one of the towers, widely believed to be the prince's body. They were never seen again until 1674, when two small skeletons were found under the stairs. Caramba, gente, olha só como esses estilos estão muito bem preservados. Eu fico impressionada porque você olha e vê toda uma tradição, né, de preservar essas coisas que vocês têm, mas ao mesmo tempo, como dito aqui, tem um lado muito sombrio também, né? Pessoas morreram aqui. É muito doido isso. In one of the towers, widely believed to be the prince's bodies, they were interred at Westminster Abbey. Visiting inside the tower is not possible at present due to COVID. In addition, the Torture in the Tower exhibition covering all the gruesome instruments of torture was also out of action. It is said that the kingdom and tower will fall if the 6 resident ravens ever leave the fortress. Charles II is thought to have been the first to insist that the ravens of the tower be protected after he was warned of this impending disaster. Today, tradition is upheld and 7 ravens, 6 and 1 spare, are free to roam the grounds looked after by the warders. At the heart of the Tower of London is the iconic White Tower, the largest tower in the castle and the strongest from a military perspective. It provided accommodation for William the Conqueror and his representatives and includes a chapel. We'll learn more about this impressive structure a bit later. Gente, por favor, me deixe saber nos comentários se vocês já estiveram visitando a Torre de Londres, porque eu quero muito visitar esse lugar. E assim, é uma atmosfera muito densa ao mesmo tempo, né? Porque você está presenciando um lugar histórico com um peso enorme e que tem uma atmosfera muito pesada também, né? Você olha isso, você olha essas escadas,
Essas paredes e assim, tudo é muito denso, né? Justamente pelas coisas que aconteciam ali. É realmente muito assustador. Muito bem cuidado. Tower Green looks like a pretty square inside the castle, and it is, but there's more to it than first appears. The Tudor buildings, including the Queen's House, were built probably for Anne Boleyn before her coronation in 1533. Ironically, it was also where she was imprisoned before her execution. A sentry still guards the house to this day. The other cottages around the green are used as houses and offices for the yeoman warders, some of which live on site. Tem gente morando ali. É isso mesmo. Caramba, gente, você olha e vê toda essa arquitetura magnífica sendo tão bem preservada e ao mesmo tempo imaginar que muitos prisioneiros foram capturados, né? E assim, pessoas ficaram passar suas últimas horas ali. É muito incrível isso. E muitas pessoas pensam na realeza, mas não pensam no lado sombrio que também é de ser da realeza, né? E a manutenção do lugar é perfeita. By the entrance to the Bloody Tower, there is a recreation of a small apothecary garden, tended to by the famous explorer Sir Walter Raleigh. Once a favourite of Elizabeth I, he fell out with James I and was imprisoned here 3 times before his execution in Westminster. Mas o lugar tem uma beleza fascinante, mesmo com essas histórias sombrias. Many heads have rolled on the green in the shadow of the royal chapel, most notably 3 former queens, Anne Boleyn and Catherine Howard, both married to Henry VIII and both charged with adultery. The third, the 9-day queen, Lady Jane Grey, innocent victim of a failed coup, Mary Tudor ordered her execution. This sculpture marks a spot and remembers those that were condemned to death by the state. Caramba. Gente, eu não sabia que esse lugar era tão grande. Quantos metros quadrados tem? We arrive at Waterloo Block, formerly a barracks for 800 soldiers, now home to the Crown Jewels. Armed Tem um relógio ali em cima. Imagine só a manutenção para preservar isso. É de uma beleza fascinante. Adoro como vocês mantêm isso. É um trabalho impecável. guards patrol the perimeter of the Jewel House. Inside you can see the powerful symbols of monarchy with the world-famous collection of jewels worth £3 billion. Eu tenho muita vontade de ver um guarda desse. At the heart of the collection is the coronation regalia and imperial state crown. Sadly, no video or photography is allowed inside. Caramba, imagine a segurança. Built to deter foreign invaders and terrify Londoners, the White Tower is probably the most recognisable castle keep in the world. The UNESCO World Heritage Site, normally 2.7 million visitors step inside each year. Though you wouldn't think so today, it's hard to believe that this building is almost 1,000 years old. The arms and armoury collection in the White Tower dates back to the 15th century. Known then as the King's Privy Wardrobe, within the walls of the Tower of London a department made armour and weapons for the monarch and his army. By the time of Charles II, there was a permanent collection of Spanish armoury on display, making it the first museum in Britain. Today you can see a wonderful collection of artifacts, many belonging to the former kings of England. Just a part of the collection can be displayed.
Caramba, nunca tinha visto assim tão de perto. Gente, eu fico imaginando como não devia ser, né, para um soldado andar vestindo tudo isso. Imagine o peso, né, a forma como deve se mover, até mesmo os próprios animais. Devia ser uma coisa difícil, né? Mas a gente tem, graças a essa manutenção, né, que é feita, a gente pode olhar tudo isso hoje e fazer esses questionamentos. Eu acho incrível isso, né? Porque a gente pode adquirir muito mais conhecimento vendo isso. É uma viagem no tempo. Widely regarded as one of the best examples of Romanesque architecture, the Chapel of St. John the Evangelist was probably used by the royal family when they were in residence. The Chapel of St. John the Evangelist was probably used by the royal family when they were in residence. É muito interessante quando você tem esses pilastras tão grossas e imponentes num lugar pequeno, como ela transfere outra atmosfera. Se torna muito mais imponente a arquitetura nesse estado. É magnífico. The top floor was closed, but here you will find an original executioner's block of the 18th century with an axe that possibly dates back to Tudor times. Uau! Incrível! Gente, imagina poder ver isso. É um mergulho num livro. As we leave the tower behind, you get views of the Thames and Tower Bridge. Path takes us to the east side of the tower, where the headquarters of the Royal Regiment of Fusiliers are housed, a former hospital block and a workshop. You may have noticed the elephant and wonder what it's doing here in the tower. Well, London's first zoo was actually in the tower as a result of monarchs exchanging exotic animals as Eu gifts. não tinha The ideia King of disso. France sent an elephant in the 12th century, and Londoners flocked to see it, and the collection grew. By the 19th century, the menagerie was in decline, and today's London Zoo is based on that original collection. Uau! Isso é muito curioso, porque mostra o nível, né, de ostentação e de domínio, né, que as pessoas tinham naquela época, ao ponto de ser até mesmo um zoológico assim. Isso é muito doido. E isso só mostra também como esse lugar estava focado em receber qualquer coisa, né, até mesmo animais. Realmente é impressionante quando você olha pelo aspecto que muitas coisas aconteciam atrás desses muros. Realmente fascinante. We exit the Tower of London, you get a chance to see the Thames-facing part of Traitor's Gate as we walk along the banks. É assustador For e information on fascinante advanced ao mesmo booking, check tempo. out this website. This will also include details of what is open inside the tower. Check out our Icons of London video for more famous London attractions and consider subscribing if you like our content. Gente, só uma dúvida. Isso daqui é recuo da maré? Me deixa saber nos comentários porque isso me chamou a atenção.
Mas eu adorei ver o tour pela Torre de Londres. Gente, eu não sabia que ela era tão grande assim. Tem vários áreas, né? Tipo, tem vários pavilhões ali e muitas coisas acontecendo. Mas uma coisa é nítida, né? Havia também muitas coisas pesadas acontecendo ali. E eu não sabia dessa coisa dos corvos. Imagine o trabalho, a manutenção que deve ser para manter isso, né? Eu acho muito bonito como vocês mantêm essas tradições. Graças a essa insistência de vocês manterem isso, a gente pode analisar, né, e olhar para tudo que a gente não conseguiu presenciar, porque era sobre o passado. Então, eu realmente preciso voltar também à Torre de Londres para eu visitar. Preciso olhar para isso, né? A gente vê como as coisas estão muito bem preservadas e mantidas aqui. E é um mergulho na história, né? Sem dúvidas, a gente ir num lugar desses, você olha assim e vê as coisas também por um outro ângulo, justamente por ser um lugar com um peso histórico muito, muito forte, inclusive também pelas tragédias, né? Coisas, fatos históricos super, super surpreendentes que aconteceram nesse lugar. Mas bom, essa foi a minha reação. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, considere se inscrever. Vou adorar ter você por aqui. E se você já for inscrito, não esquece de ativar as notificações. Então é isso, obrigada por assistir esse vídeo e nos vemos na próxima reação. Tchau!